Olá, quero dividir com vocês hoje uma passagem de Efésios, capítulo 6. Eu vou começar a partir do versículo 16, que diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados no maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vale a pena a gente ler tudo, né? Porque aqui ele explica do que a gente precisa, Paulo explica ao povo de Éfeso, do que eles deveriam lançar mão, e ele vai fazendo essa comparação do que os guerreiros utilizavam com o que a palavra de Deus, a fé, significam para nós. Eu quero focar hoje mais aqui no 18, onde a conclusão é sobre orar. Orar e perseverar na oração. Prestar atenção na oração. Conversar com o Senhor. Orar ao Senhor. O que nós temos feito em momentos de alegria, em momentos de conquistas? O que nós temos feito em momentos de dificuldade, em momentos de diversidade? Nós estamos reclamando? Nós estamos comemorando sozinhos e até, muitas vezes, pegando a glória daquilo que aconteceu quando é algo bom. Nós estamos chorando e reclamando para os outros que as coisas estão difíceis quando é algo complicado. Mais do que tudo e primeiro do que tudo, nós devemos entregar o nosso coração, a nossa vida e essas situações ao Senhor. Nós devemos entregar essas situações a Deus. Nós devemos orar sobre essas situações com Deus e explicar tudo isso para Ele. Nós devemos agradecer, nós devemos colocar diante dele. E que nós possamos nos lembrar da importância disso, que Paulo traz aqui aos Efésios. Agora aqui, principalmente no versículo 18, a importância da oração. Que a gente possa gastar tempo, que a gente possa dedicar tempo em oração. O nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência e pelos recados nas redes sociais. Você pode sempre participar do nosso programa através das minhas redes sociais, no Instagram, @JaqueStefano, e na fanpage facebook.com/JaquelineStefano. Através dessas redes sociais, você acompanha dia a dia, acompanha o que está acontecendo ao vivo ou nos bastidores do programa. Pode fazer sua pergunta enquanto a programação acontece ao vivo. Sempre tem dicas lá também de maquiagem, look, sapato, aqueles assuntos que a gente gosta demais, e maternidade. Então eu te espero nessas redes, tá? Aliás, ontem foi muito gostoso. Eu tirei ali algumas horas da minha tarde para responder, conversar com o pessoal que manda mensagem em inbox. Eu recebi muitas mensagens incríveis. Eu quero até daqui a pouquinho ler e compartilhar algumas com vocês. Eu fico muito feliz com esse carinho, com essa audiência, com a participação de todos vocês aqui no nosso programa, através inclusive das minhas redes sociais. Enquanto o programa acontece, você pode fazer sua pergunta e ter a sua dúvida esclarecida através dessas redes ou participar ligando para 0 Operadora 11 3337 5886. Você pode também entrar no Instagram, @nosso programa, e na fanpage facebook.com/nossopgm. Deixa eu te mostrar também o nosso QR Code, que é mais uma maneira da gente ficar pertinho, da gente interagir. Você coloca o seu celular aqui, ó, você mira ou o seu celular na foto ou pelo aplicativo do QR Code aqui e vai direto para o nosso canal do YouTube. Lá você pode acompanhar a nossa programação ao vivo ou colocando o nome do programa e a data em que foi ao ar, assistir ou reassistir qualquer um dos programas, tá? Isso de toda a nossa programação, a gente te espera também por lá. E agora a gente vai te falar um pouquinho sobre o que vai ter aqui no programa hoje. Como eu já te passei as redes sociais e o telefone, você pode já enviando a sua pergunta para nós. Inclusive, algumas perguntas já chegaram, porque hoje eu vou conversar com o Dr. João Barbosa, que é fisioterapeuta, especialista em traumatortopedia, e vai conversar com a gente sobre dores. Como a gente pode lidar com as dores em casa? De repente, você não quer ir até o médico, não quer ir até o fisioterapeuta nesse momento. Que tipo de dor pode ser cuidada em casa? Será que a gente pode fazer algum movimento? O que a gente pode cuidar? Quais os procedimentos que podem ser feitos ou pela gente ou por alguém da família? A gente entende sobre isso daqui a pouquinho, e se você tem dúvida, já envia para nós através do telefone ou das redes sociais, tá? Vamos começar agora com informação, dando aquele giro, e a gente começa vendo 70 anos de um gigante.
Para muitos, um palco onde a história foi escrita. Para outros, um templo onde mitos fizeram história. O Maracanã celebra 70 anos inspirando gerações. Um gigante que viu o milésimo gol de Pelé se calou no Maracanaço quando o Uruguai venceu o Brasil na Copa de 50, fez um espetáculo nos Jogos Olímpicos e vibrou em cada conquista. Mas nem só de esporte ele vive. Solidário também sabe ser acolhedor. É no complexo onde fica o estádio que foi instalado um hospital de campanha para pacientes da Covid-19 no Rio. Desde o começo da pandemia, o gigante está em silêncio. É como se estivesse contando os dias até que seus portões sejam reabertos para que as nações das mais diferentes cores possam aqui comemorar. E veja agora, a tartaruga que salvou sua espécie volta a Galápagos. Diego voltou para sua ilha no arquipélago equatoriano de Galápagos. O animal foi devolvido após se reproduzir por 4 décadas em cativeiro, salvando sua espécie da extinção. Concluir esse período de reprodução em cativeiro das espécies de tartarugas da Ilha Espanhola significa ter alcançado sucesso neste programa de pesquisa durante todos esses anos, nos quais houve esforços da Guarda Florestal, técnicos e cientistas para proteger a população dessa espécie e impedir sua extinção. Técnicos do Parque Nacional de Galápagos transferiram Diego, juntamente com outros 14 quelônios da mesma espécie, para a Ilha Espanhola, seu local de origem. Todas as tartarugas possuem um sistema de monitoramento por satélite que nos permitirá manter a observação remota durante todo o tempo de adaptação, que será de aproximadamente 6 meses. Diego, com mais de 100 anos, é pai de pelo menos 40% dos 1.800 filhos trazidos para a ilha, onde atualmente existem cerca de 2.000 exemplares dessa variedade, 200 reproduzidas de forma natural. Essa tartaruga, considerada um supermacho, foi repatriado de San Diego em agosto de 1976. Ele se tornou o único em seu curral de 180 metros quadrados, que dividia com 6 fêmeas da mesma espécie. 5 delas estavam entre as únicas 12 fêmeas originalmente retiradas da Ilha Espanhola pela entidade, desde que a província de Galápagos foi declarada reserva natural em 1959. É isso aí, esse foi o Diego. E agora a gente vai ver que o laboratório alemão já está autorizado para os testes da vacina. O laboratório alemão CureVac vai fazer testes clínicos de uma vacina contra a Covid-19, de acordo com um anúncio feito nesta quarta-feira pela autoridade federal competente que deu sinal verde para o processo. Em um comunicado, o Instituto Paul Ehrlich declarou que se trata de uma etapa importante para a autorização de uma vacina segura e eficaz contra o novo coronavírus. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem hoje 11 potenciais vacinas contra a doença sendo testadas em humanos no mundo. Os testes da CureVac vão ser realizados dentro de um estudo preliminar com 168 voluntários em bom estado de saúde. Entre eles, 144 vão ser vacinados durante o mês para examinar se toleram bem as doses inoculadas. Na segunda-feira, o governo alemão anunciou que o Estado vai se tornar acionista do laboratório para evitar que seja comprado por um investidor estrangeiro, em especial americano. O Banco Público Alemão de Desenvolvimento, o KfW, vai investir 300 milhões de euros para adquirir uma participação de 23% na empresa de biotecnologias. A disputa é grande, né? E veja agora, aeroportos de Pequim cancelaram os voos. Os 2 aeroportos de Pequim cancelaram mais de 1.000 voos nesta quarta-feira, depois do ressurgimento de casos da Covid-19 na capital chinesa, anunciou a imprensa local. De acordo com o China Daily e o People's Daily, 1.255 voos com partida ou chegada nos aeroportos da capital chinesa foram suspensos, o equivalente a 70% dos planejados originalmente. Autoridades pediram aos moradores de Pequim para que evitem viagens não essenciais e ordenaram o fechamento de escolas do ensino fundamental e secundárias. De acordo com a prefeitura, 31 novas infecções da Covid-19 foram registradas na capital nas últimas 24 horas, número que se manteve estável pelo 4º dia consecutivo. E vamos conferir agora essa casa flutuante 3D?
Um time de arquitetos tchecos se reuniu a um escultor para construir a primeira casa impressa em 3D da República Tcheca. Um detalhe, a casa é flutuante. Essa casa está sendo batizada de protozoan. Ela é inspirada na natureza, com formas orgânicas como um protozoário. A casa flutuante está sendo impressa com um papel especial de concreto na cidade de České Budějovice, no sul do país. Nós projetamos a casa como uma moradia para pessoas que gostam de estar na natureza, no campo, e inclui ainda um quarto, banheiro, cozinha e sala de estar. A expectativa é que em agosto a casa esteja flutuando no rio Moldova, em Praga. A exposição da construção em 3D deve durar 2 meses. E agora a gente vai bater papo. Ó, eu tô compartilhando aqui para que você já possa participar nas nossas redes sociais, tanto no meu Instagram como no Instagram do programa, que vão aparecer aqui para você, fazendo a sua pergunta. A gente vai conversar agora sobre como lidar com as dores em casa. Se você tem pergunta, então, tem alguma dúvida ou quer fazer um comentário, entra lá nas nossas redes sociais e pode também ligar para 0 operadora 11 3337 5886. Se você não quiser se identificar, que é só deixar sua pergunta, não tem problema, pode participar e não deixar o nome, tá? O Dr. João Barbosa é fisioterapeuta, especialista em traumatortopedia, está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer recebê-lo novamente, viu? Obrigado. Doutor, vamos começar entendendo. Quando a gente fala a respeito de dores que uma pessoa possa ter, essas dores podem ter origens diferentes. Inclusive, eu imagino que com a pandemia, muitas pessoas que estavam em algum tipo de tratamento suspenderam a ida ao consultório. Eu sei que os fisioterapeutas com certeza estão tomando todos os cuidados, mas às vezes a pessoa depende de um transporte, tem medo de se expor. Algumas dessas situações podem ser resolvidas em casa? Sim, uma das condições que nós até geramos para os nossos pacientes é realizar o atendimento através de teleatendimento, através do celular ou da tela do computador deles. Alguns pacientes que são um grupo de risco, né, que na verdade é a maior parte, né, das clínicas de fisioterapia são idosos, pacientes que teoricamente têm um grande risco ali de pegar um transporte público ou até mesmo de passar por uma aglomeração ali dentro da clínica de fisioterapia. Então, uma das condições que nós geramos por esses pacientes é que eles pudessem ser atendidos à distância. E vários pacientes, quando tiveram que parar o tratamento deles, a gente continuou dando algumas orientações, algumas das que a gente vai discutir aqui hoje, de acordo com a dúvida do pessoal. Doutor, quando a gente fala em telemedicina, já havia uma discussão muito grande sobre isso. Inclusive, algumas orientações importantes eram. Então, o doutor deve saber mais do que eu, pode até me corrigir se eu estiver errada, mas a gente fez uma entrevista aqui, era mais ou menos assim, precisava de 2 médicos na ponta. Então, de repente, eu não tinha um especialista X na cidade da pessoa. Então, o clínico geral estaria acompanhando essa pessoa e lá em outro estado, em outro lugar, o especialista que ela precisava na outra ponta, por uma videoconferência, através de uma ligação de celular, seja lá o que fosse. Com a telemedicina, nesse momento, a gente tira, pelo menos por enquanto, a necessidade de que o médico esteja nas 2 pontas. O que, se a gente for parar para pensar, de alguma maneira já acontecia. Porque eu não queria correr com meu filho para o médico toda hora. Então, quando ele se machucava, eu já mandava uma foto para o pediatra. Exatamente. De alguma maneira, a gente já exercia isso, talvez de um modo informal, com os médicos que a gente tinha mais proximidade. Como que o senhor vê essa questão com a fisioterapia? A fisioterapia, ela não tinha regulamentação para fazer o atendimento à distância, como a medicina já tinha. E aí o Conselho Federal de Fisioterapia, né, ele correu para fazer uma portaria para que houvesse essa regulamentação nesse período de quarentena. Então isso também nem é algo oficializado ainda dentro do nosso conselho. A gente nem sabe como vai ser depois, né? Exatamente. Mas, por enquanto... Mas nós imaginamos que a tendência é que isso continue, até porque muitas pessoas, às vezes, quando vão atrás de um especialista, são de outras cidades e querem tirar algumas dúvidas com esses especialistas ali no momento, e quando a gente não podia fazer isso, eles não conseguiam fazê-lo. E hoje a gente já tem a oportunidade ali de talvez dar alguma orientação que já vai aliviar aquele sintoma, à medida que esse paciente pode procurar um profissional da cidade dele ou até mesmo vir até outras cidades, né, os grandes centros, São Paulo, por exemplo, que é onde a gente está aqui, que é onde normalmente os pacientes procuram esse cuidado quando tem algo mais sério. Então, eu imagino que a própria fisioterapia, e aí essa pandemia veio aí para mudar várias coisas na nossa sociedade, né? A gente tem discutido bastante sobre isso, inclusive a fisioterapia tem passado por uma mudança grande.
E existe uma tendência muito grande de que nós consigamos aí manter esse atendimento com os pacientes, mas lógico que em muitos momentos não substitui o contato ali do dia a dia, mas nesses casos aí de maior emergência é uma ótima alternativa que nós temos e eu acredito que isso vai se manter sim na fisioterapia. Doutor, eu acredito que até para uma orientação muito importante que é vá ou não vá ao consultório, por exemplo, né? Venha ou não venha. Então, no caso do seu fisioterapeuta que já te acompanha, que já te conhece, ou você já conhece o doutor João e alguém da sua família está precisando, você coloca eles em contato, o próprio doutor vai poder falar, ó, isso aí corre no pronto-socorro, ou espera, vem semana que vem no consultório. Não é verdade? Exatamente. E isso era uma coisa que a gente já fazia pelo WhatsApp, hoje, né, até pelo Instagram, às vezes, das redes sociais estão tão fortes hoje, a gente já fazia isso, só que não era nada muito regulamentado, não era nada muito oficial e até isso acaba sendo perigoso em alguns momentos, né, já que a gente... Pode ir contra o próprio profissional, né, Exatamente. Que está ajudando, né? Então, às vezes você tenta ajudar, mas isso pode até virar contra você. E o ponto que você tocou é muito importante, porque muitas vezes nós lidamos com dores ali no dia a dia e um dos primeiros pilares da avaliação dentro da fisioterapia ou da ortopedia é identificar se aquele paciente tem uma lesão passível de um tratamento conservador, que a gente chama, né, que é dentro da fisioterapia, com exercícios e modalidades da fisioterapia, ou se esse paciente tem uma lesão muito grave que talvez ele precise de outro profissional associado a esse processo. Às vezes indicar para um médico, ortopedista ou para um oncologista, no caso, às vezes de algumas lesões mais graves ou uma fratura após um acidente, não dá para tratar isso em casa ou até mesmo na fisioterapia inicialmente, às vezes precisa de uma cirurgia. Então, a gente já triava esses pacientes, mas às vezes demorava aí 3 dias, por exemplo, para ele chegar até um consultório, é coisa que hoje, assim, o cara acabou de ser atropelado ali na rua, às vezes no susto a primeira pessoa que ele tem próximo é um fisioterapeuta, você já faz um contato rápido ali por teleatendimento, você já pode indicar um hospital mais próximo para ele, porque não, você até já aquela ajuda para mexe e não mexe, né? Se você tá junto com essa pessoa, não, liga para fulano. Aí, por exemplo, liga pro doutor João, procura aí no meu celular, às vezes a pessoa tá consciente, porque o outro nem sabe como ajudar, às vezes, nessa emergência, né? Exatamente. Essa primeira ajuda já é fundamental, né? É fundamental, até para identificar a magnitude do problema. Esse é o objetivo. Eu acho que o teleatendimento, tanto a telemedicina quanto o teleatendimento na fisioterapia e outras profissões da saúde, ele vem para agregar nesse ponto, de você identificar se é algo muito grave, já referenciar esse paciente para outro profissional, ou se realmente já dá para dar alguma orientação ali, esperar um dia para depois ir no consultório e etc. Porque tem muita coisa, eu vou começar já por algumas dores comuns e a gente vai passar por outras situações que possam acontecer, mas tem muita coisa que a gente não sabe, assim, a gente olha às vezes e fala, isso é importante ou isso não é importante, como já aconteceu, vou dar de novo o exemplo do meu filho. Tá, bateu a boca, sangrou, eu, mãe de primeira viagem, queria sair correndo pro primeiro pronto-socorro e enfiar o menino no pronto-socorro. Você manda uma foto, o pediatra fala, calma, coloca um gelinho que não é nada, não precisa expor o menino a um pronto-socorro. Com situações relacionadas à fisioterapia não é diferente, né, doutor? Ainda mais nesse período que a gente tem que evitar esse contato, né? Você mais do que nunca, né? Não vai pedir para um idoso que às vezes tenha uma dor que seja mais controlada para que ele vá até um pronto-socorro e sofra uma chance grande de contágio com relação à pandemia. Então, realmente é muito importante. Doutor, vamos começar por algumas dores que possam ser comuns nesse momento? A gente fica muito no computador, muita gente fazendo home office. Então, tem gente, fico imaginando mesmo os jovens, que estão trabalhando home office, então estão trabalhando ali sentados no computador, e ainda por cima tem aulas da faculdade ou da escola também no computador. E a diversão desse jovem também é no computador. Então, muitas pessoas passam praticamente o dia inteiro nessa mesma posição. Isso pode ocasionar dores? Com certeza. Isso, inclusive, aconteceu comigo, né? Que eu dou aula em faculdade, dou algumas... Você é o meu exemplo, então, né, doutor? Exato. Então, as minhas aulas foram todas online. Então, eu aumentei muito o tempo que eu fico ali sentado na frente do computador, né, dando aula e fazendo diversas coisas do meu dia a dia. Então, assim, isso aconteceu com praticamente 100% da população e é um dos principais fatores para que você desenvolva dor relacionado a problemas ortopédicos. Então, o principal fator que você utiliza ali para prevenir uma dor, quando a gente se fala dessas dores lombar, dor cervical, dor no ombro, etc., é você se manter em atividade. Você está realizando algum exercício de forma recorrente. Essa é a primeira coisa que você pode fazer, a melhor coisa que você pode fazer para evitar dores é manter o seu corpo ativo. E o que aconteceu que, de uma forma forçada, a maioria das pessoas diminuíram ali o quanto que eles são expostos ao movimento.
E esse é o principal fator aí que influencia com que as pessoas tenham dores relacionadas às articulações, as dores mais comuns do dia a dia relacionadas à ortopedia. Então, com certeza, aumentou muito o número de pessoas que sentem dor por conta dessas novas posturas sentadas, muito tempo inativo. É um problema que a gente vai ter que lidar nesse período. Doutor, eu lembro de matérias que eu fiz aqui falando sobre pessoas que trabalham muito tempo sentadas na frente do computador, como ou telemarketing ou algo assim, que muitas empresas lançam mão dos exercícios laborais, sim, até no meio de uma ação ou outra. A gente poderia fazer isso em casa? Isso pode ajudar? Exato. Então, uma boa orientação de exercícios que você poderia fazer no intervalo dessas aulas da faculdade ou desses trabalhos do dia a dia são primordiais. Porque já que o que mais previne contra o indivíduo sentir dor é ele se manter em movimento, em algum momento do seu dia você precisa tentar introduzir essas estratégias. E exercícios laborais são ótimas estratégias, exercícios aeróbicos, qualquer forma de movimento do corpo já vai ser bem-vinda nesses casos. Mostra um pouco pra gente, doutor, ali, com pouco espaço, de repente ali, pra quem tá morando num apartamento. E a gente fala sobre fica em casa, e a gente vê os artistas morando em não sei quantos mil hectares, falando, ai, fica em casa, na sua mini floresta ali em sua casa. Aí você pega a realidade do Brasil, em que pessoas estão em um cômodo com 5, 6 pessoas morando, você fala, não é tão simples assim, esse fica em casa, né? Vamos imaginar lá o apartamento de 50 metros quadrados, marido, a mulher, 3 filhos, e um espaço pequenininho para se movimentar. O que eu posso fazer? Então, assim, você pode utilizar alguns exercícios com sobrecarga, com coisas simples ali do dia a dia, um saquinho de feijão, que é leve, né? Tem 1 quilinho ali. Você já consegue realizar exercícios para membro superior, de levantamento. Exercícios simples, como sentar e levantar numa cadeira, já é uma forma muito efetiva de você fortalecer os membros inferiores. Doutor, posso pedir para ele levantar e mostrar como é a maneira correta? Posso? Pode. Por favor? Pode, por favor, doutor. Você que manda. Qual seria a maneira certa? Então é o seguinte, por exemplo, um indivíduo que está há muito tempo sentado, a gente orienta que ele mantenha aí pelo menos a cada 1 hora, por exemplo, estou lá na aula da faculdade ou eu estou assistindo um programa, muito tempo ali sentado no sofá da minha sala e eu preciso me movimentar. Um exercício muito simples é você levantar do sofá e chegar bem próximo dele as suas pernas e só fingir que você vai sentar nele e levantar. Fingir que você vai sentar nele e levantar. Como um agachamento. Como um agachamento. Só que aí não senta de verdade, fica segurando esse peso, Só finge, né? Exatamente. Finge e desce bem devagar, cuidado não ficar fazendo muito rápido, porque você não exige tanto dos músculos assim, então se você manter uma cadência, você acaba tendo uma exigência maior, e aí somente com o peso do seu corpo já é uma forma de você manter a articulação do tornozelo, do joelho, do quadril, onde eu coloco essa mão, doutor, que você está mostrando, acho que é importante também, né? É legal você colocar ela um pouco para frente, porque isso ajuda no seu equilíbrio. Então, ou você fecha as mãos assim ou coloca elas para frente. Eu gosto bastante de orientar os meus pacientes que coloquem para frente, porque exige um pouquinho do ombro também, então você já acaba trabalhando um pouquinho da capacidade de manter o seu ombro nessa posição. Então, manter o braço para frente e agachar. O idoso bem pode devagar fazer isso também, né, doutor? Sem problema nenhum. Eu até perguntei das mãos, porque eu já tenho labirintite, né? Então eu fico imaginando o idoso aí, vai ajudar muito no equilíbrio, né? E sem problema nenhum, e isso é muito importante para idosos, porque o nível de mortalidade no idoso tem relação direta com a força do quadríceps dele, da coxa. Então, idosos que têm mais força na coxa tendem a morrer mais tarde do que idosos que têm menos força. Então, assim, esse exercício é um exercício que trabalha bastante o membro inferior como um todo, por isso que foi um dos que eu escolhi aqui agora rapidinho, para mostrar para o pessoal. E é um exercício que trabalha bastante a capacidade que esse indivíduo tem de se movimentar no dia a dia. Então, quando você faz um agachamento, você já está treinando sentar e levantar, que é uma coisa que você faz no dia a dia, subir e descer uma escada, que é uma coisa totalmente comum do dia a dia, a própria caminhada. Então, é muito importante que você mantenha esse indivíduo o mais ativo possível. Esse é um ótimo exercício. Quantas vezes, doutor, eu posso fazer essa repetição? Depende, isso vai depender. Então, depende da capacidade daquele indivíduo. Então, se você pegar um indivíduo muito debilitado, um idoso que, por exemplo, já esteja com muita fraqueza... Que às vezes está muito tempo deitado, né? Está muito tempo na cama e tal. Você vai ter que trabalhar com menores repetições, ou seja, repetições bem curtas, às vezes 5 vezes só de subir e levantar. Então... por isso que é importante ter o acompanhamento de um profissional ali, porque ele vai saber indicar muito bem qual seria a dose
esse exercício, né? Eu costumo dizer que exercício, ele é como um remédio. Se você tomar pouco, não serve para nada, ou seja, se você não fizer nada, não vai te ajudar em nada, ou se você fizer muito pouco, também não vai te ajudar em nada, e se você fizer muito além do que você deveria, pode até te machucar também. A gente está falando bastante que é importante se manter ativo, mas você também tem que tomar cuidado com quanto que você vai fazer, sendo que se você fizer na dose ideal, você vai ter os efeitos ali benéficos dessa atividade. Então, quem está muito debilitado, às vezes 3, 5 vezes que subir e levantar já vai ser ótimo. E um cara que tem um pouquinho mais de força, um indivíduo mais jovem, ele pode fazer até 20 vezes. Às vezes pode até pegar o saco ali de arroz ou um saco de feijão e ajudar como uma sobrecarga. Como um exercício mesmo, né, Exatamente. doutor? Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta, eu vou pedir mais dicas para o doutor. Tem muitas perguntas chegando, a gente já esclarece as suas dúvidas depois do intervalo. E eu quero saber se em casa vale fazer descalço, se tem que estar de tênis, porque, por exemplo, isso aqui que eu tô no meu pé estaria totalmente errado para fazer um exercício. Exato. Mas aí o que dá pra gente fazer para adaptar em casa? E qual que é o seu tipo de dor? Você quer uma orientação? Escreve aqui pra gente ou liga, que se for algo que a gente consiga, que o doutor consiga, ele vai te ajudar aí na sua casa, tá? Vou pro break e já volto. Nosso programa está de volta. Deixa eu te mostrar o nosso QR Code, que é mais uma maneira da gente ficar bem pertinho, bem sintonizado. Você pode entrar lá, ou você vai na foto do seu celular, ou se ele ainda não tiver essa tecnologia, você pode baixar o aplicativo do QR Code e mirar aqui. Aí você vai direto para o nosso canal do YouTube, onde você pode acompanhar a nossa programação ao vivo, ou pode também procurar por algum programa que foi ao ar já, colocando o nome do programa e a data de exibição. Lembrando que o programa sempre é postado lá uma semana depois que ele é vinculado aqui na RIT, tá bom? O doutor João Barbosa, que é fisioterapeuta e especialista em traumatortopedia, tá aqui para esclarecer as nossas dúvidas. E sobre como lidar com dores, que não falta pergunta. Vou fazer já esse monte de pergunta aqui que chegou. Doutor, eu só quero voltar à questão dos exercícios. Por exemplo, essa dica que o senhor deu para nós, por exemplo, é uma série que eu em casa faria 3 de 15, 3 de 20, a pessoa pode seguir mais ou menos o que ela faria se estivesse se exercitando? As pessoas que já estão acostumadas? É importante eles seguirem o que eles se sentem confortável ali. Então, se eles tiverem a mesma sensação que eles tinham ali dentro do treino, que eles já estavam acostumados a fazer, de fadiga e tal, mas sem sentir dor, que não seja aquela dorzinha boa ali do treino, aquela fadiga, já está ótimo. Então, cada um vai ter que ter a sua percepção ali do esforço durante o exercício para que isso seja um pouco mais seguro. Doutor, para o idoso, muitas famílias juntaram a quarentena e conseguiram trazer aquele idoso que morava sozinho para casa. Ajudar, vamos imaginar um idoso aí com mais de 80 anos, que tenha talvez essa dificuldade para fazer o agachamento. Então vamos fazer 4, 5 repetições com ele. Alguém pode segurar na mão e ajudar? Pode, às vezes colocar uma cadeira na frente onde ele vai segurar, alguém dando as mãos para ele também é muito interessante. E aí, por exemplo, tá sentado numa poltrona como essa que é muito baixa. Pode colocar mais uma almofada e diminuir a amplitude com que ele vai... Pra não precisar agachar tanto. Com que ele vai sentar e levantar. Pode ser descalço? É melhor que seja descalço ou com algum tênis. Não evita, como você citou, né? Evitar um salto alto. Às vezes evitar um chinelo, porque às vezes, principalmente idoso, pode tropeçar ali no chinelo, como fica muito solto e até cair, ter uma queda durante o exercício é perigoso. Então é melhor ou descalço ou com tênis. Doutor, eu sei que muitos idosos estão nos assistindo que moram sozinhos. Então, se você não se sente confortável, você fala, procura a ajuda de um fisioterapeuta, que daí ele vai te orientar, talvez até por uma consulta online, mas tenha orientação. Se você tá com problema de equilíbrio e tal, não me vai fazer esse exercício, Exatamente, é muito importante deixar isso claro, que ter alguém próximo ali que entende desse exercício ou de como vai ajustar esse exercício para você é muito importante. E hoje, como eu disse, tem a facilidade de conversar com um fisioterapeuta ali online, então é muito mais fácil de obter essa orientação. Então vamos lá para as nossas perguntas, deixa eu começar aqui. A primeira pergunta foi do Vitor, é nosso estagiário. Vitor, a gente tá com muita saudade de você, Deus te abençoe, tá? Ele sofreu um acidente, foi atropelado, está em casa se recuperando, graças a Deus ele está bem, mas ele contou aqui pra gente,
quebrei a clavícula e além da imobilização, tem algo que eu possa fazer para me recuperar? Ele disse que ele tem muito orgulho da gente também tem muito orgulho de você, viu, Vitor? Doutor, o que ele pode fazer além da imobilização? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quanto tempo ele teve o acidente, faz muito tempo? Faz umas 2 semanas? Então Uma semana. Duas semanas. É bem recente, então por isso que ele está imobilizado, ou seja, ele está imobilizado porque ele não pode fazer movimento com o ombro, porque isso pode desviar ali a fratura da clavícula, A clavícula fica onde, doutor, para quem não sabe? A clavícula é esse ossinho aqui, ó, na frente do ombro, tá? Um osso que fica bem Às vezes ele me aparece, às vezes ele não me aparece. Depende do momento de vida que eu tô. Agora ele tá me aparecendo que eu fiz uma dieta. O seu tá aparente aí. Então é esse osso aí da frente do ombro. E quando a gente fratura esse osso, a gente tem que ficar um tempo sem levantar o braço, porque quando a gente levanta o braço, ele se movimenta. Então se ele quebrou esse osso, tem que ficar um pouquinho quietinho. Doutor, quebra aqui. Como é que é isso? Fratura, aí. Provavelmente ele, ou durante o trauma ali do atropelamento, teve um trauma direto, bateu direto aqui nele, ou na hora que ele caiu no chão, ele caiu em cima do ombro. Muitas pessoas que têm acidente de moto relatam essa É muito comum. E aí, mas aí não tem nada para fazer? Você vai consertar tecnicamente sozinho, além da imobilização? Então, depende. Se for um grau muito pequeno de fratura, se tiver um foco de fratura muito próximo do outro, os médicos imobilizam e aí você vai ter a consolidação ali sem precisar de cirurgia. Agora, se é uma fratura muito desviada, que a gente chama, uma parte do osso ficou muito longe do outro, precisa de abrir, chegar próximo e fixar com placa e parafuso ali. Se no caso dele foi imobilizado, é porque deve ser... E para dor, o que ele pode fazer? Provavelmente então, é simples. Então, para dor, como é muito recente e provavelmente a dor dele tem a relação com esse trauma grande, a gente sempre tende a orientar o uso de gelo, né? No caso da dor. Então, algo que vai manter ele menos dolorido é utilizar o gelo no ombro e manter as outras articulações dele em movimento. Então, já que eu disse que movimento previne com que as pessoas sintam dor, mesmo num caso desse, depois de um acidente, as pernas dele estão saudáveis, o outro braço dele estão saudáveis. Então, até mesmo um exercício como esse que eu acabei de mostrar, se ele fizer com o braço assim, ele também consegue realizar o movimento. E quando a gente realiza algum exercício, nós temos uma modulação da dor não só no local onde ela existe, a nível central, que a gente chama, no cérebro. Então a gente tem algumas liberações de endorfinas, mediadores de felicidade, né? Quando você assiste um programa engraçado, uma comédia, você libera endorfina. Tudo isso ajuda a modulador. Então, o fato dele estar em casa e não estar trabalhando aqui, por exemplo, pode estar fazendo até com que ele sinta até mais dor, porque ele gostaria de estar aqui vivendo isso, então é algo que deixa ele triste. Então, quanto mais ativo ele tiver, mais feliz ele tiver, a chance dele sentir dor é menor. Então, o gelo é interessante. Se manter ativo e se manter feliz. Uma caminhada, se ele puder, de repente, num condomínio, eu não sei, né? Para quem está nos assistindo que passou por algo parecido, você tem um espaço em que pode fazer essa caminhada, pode ser uma opção? Por mais que você tenha dor na cervical, no ombro, fazer uma caminhada, principalmente exercícios aeróbios, né? Todo mundo deve ter aquela sensação de bem-estar depois que faz uma corrida, uma caminhada. Às vezes ele, se tiver, algumas pessoas têm bicicleta em casa, pode fazer aquela bicicleta parada em casa. Mesmo que a dor não seja nas pernas, no ombro, isso já vai ajudar também a modular a dor, a diminuir a dor dele. É uma estratégia interessante. Então tenta aí se exercitar, Vitor. A gente tá com saudades, Deus te abençoe, viu? Essa pergunta que chegou agora é da Vilma. Ela disse: a Vilma é de São Paulo, tenho dores no pescoço. Pode ser por causa do travesseiro? Será que dormir sem travesseiro pode melhorar? Doutor, muitos ou poucos, ou nenhum travesseiro, isso pode causar alguma dor? Provavelmente a Vilma deve ter essa dor há muito tempo. Então, quando a gente fala de dor mais crônica, a forma com que você senta ou a forma com que você deita na cama ou os travesseiros que você utiliza não influenciam tanto no nível dessa dor. A não ser quando a gente fala de uma dor mais aguda. Então, por exemplo, naquela noite, por um acaso, ela dormiu ali meio estranha, até numa posição... deu um mau jeito. A gente não acorda falando dormir de mau jeito. Deu um mau jeito. Aí sim você tem relação com dor, mas a gente chama isso de dor aguda. Para ela ter perguntado, ela deve conviver com isso há muito tempo. Então, a forma com que ela se deita ou o número de travesseiros que ela gosta de utilizar para dormir, provavelmente não estão influenciando na dor dela agora. Então, o que estaria influenciando mais é que provavelmente por conta da dor ela está inativa, ela não está se movimentando.
E exatamente o que vai fazer com que ela sinta menos dor é o que a gente está discutindo. Se movimentar, se manter ali mais tranquila no dia a dia, não se manter muito estressada, tomar cuidado um pouco aí com esse estresse que a gente está vivendo, né, nesse momento. Então, por isso que a gente está sempre batendo nessa tecla que mesmo que a gente esteja em casa, a pessoa precisa se movimentar, porque isso vai bater contra aí o que a gente está vivendo, de estresse, de medo de sair na rua e etc. Tudo isso vai influenciar na dor dela. Então, assim, para fechar a pergunta dela, a postura com que você dorme ou que você senta pode influenciar em alguma dor que você sinta? Sim, quando isso é mais agudo. Por exemplo, no outro dia você está dolorido, mas a tendência é que isso se resolva rápido. Agora, se a sua dor é persistente, se faz muito tempo que você sente dor, provavelmente o problema não é a cama, não é a forma com que você dorme, não é a altura do travesseiro, não é a forma com que você senta. Provavelmente tenha mais relação com o fato de você estar inativo e muitas vezes até por conta da dor. Então, se manter ativo é muito importante, mesmo que você tenha dor, desde que essa atividade não exacerbe os seus sintomas, não piore a sua dor. Doutor, uma pergunta sobre isso dentro da resposta que o senhor deu é se a tensão, o estresse, porque já ouvi muitas pessoas falarem que tiveram uma crise de estresse, um problema no trabalho, um problema pessoal, e daí aqui sentem, exatamente nessa região, sentem que travaram ou alguma coisa assim. Aliás, acho que já até aconteceu comigo, algo aqui mesmo de eu falar, eu não sei, acho que isso está relacionado ao emocional. Sim. Pode mesmo estar relacionado? Pode. Nós temos basicamente 3 formas de dor, né? Uma dor que é mais relacionada ao tecido que está machucado, por exemplo, o caso do Vitor, teve uma fratura, é lógico que vai doer porque quebrou o osso. Você tem uma dor que pode ser chamada de neuropática, né? Que é quando você tem uma dor relacionada a algum nervo, por exemplo, uma hérnia de disco que pode dar uma dor irradiada no braço ou na lombar. E é bom ficar claro que a maioria das dores não são relacionadas a isso. Em torno de 5% das dores que existem aí, que você vai me perguntar, elas não têm relação com um problema tão grave como esse. E a gente tem um outro tipo de dor que é chamada de nociplástica, que pode ter relação com fatores biológicos, assim como fatores psicológicos e sociais, que entra dentro do que a gente está discutindo. Então, um indivíduo que é mais estressado, que tem depressão, ele está mais suscetível a sentir dor do que um indivíduo que é muito feliz, que está tudo bem no trabalho dele, que está tudo bem na família dele, que não está passando com dificuldades financeiras. Então, todo esse envolvimento aí, em volta, né, tudo isso em volta do indivíduo pode influenciar na chance dele estar sentindo dor ou não, sim. Doutor, e o senhor fala e me faz pensar muito no que, por exemplo, o exercício faz com o cérebro. Eu vou dar aqui um exemplo do meu filho. Ele estava brincando de dar estrelinha no chão, não aguentou a força do braço, bateu a cabeça, né? Bateu a cabeça, não foi nada, machucou. Sei lá, eu fiquei pensando que se fosse eu, acho que eu ia ficar chorando ali por horas, né? Ele logo se distraiu com outra brincadeira e eu fiquei, não, filho, volta aqui, deixa eu ver isso direito. Eu queria pôr um gelo, ele já passou, mamãe. Uhum. E eu fiquei pensando também no quanto a gente valorizar aquela dor. Exato. Pode ter relação com ela. Isso existe mesmo, doutor? Exato, total. Então, assim, uma das coisas que a gente também avalia num paciente quando ele procura a gente no consultório com dor é se existe algum envolvimento psicológico ou social com essa dor. Porque isso sim pode aumentar a magnitude dela. Por mais que você tenha uma lesão do tecido ali, por exemplo, o caso do Vitor, teve a fratura. Dependendo de como ele lidar com aquele sintoma, quando a gente fala isso a longo prazo, né, depois de um grande tempo, lógico que no momento agudo vai doer mesmo, não tem o que fazer. Agora, dependendo de como ele interpretar essa dor, e o cérebro dele é importante para fazer isso, e todas essas experiências da vida dele também, então o meio social, as experiências psicológicas, se ele está vivendo um momento bom na vida dele ou não, tudo isso vai fazer com que o cérebro dele lide talvez de uma forma mais tranquila com relação àquela dor ou de uma forma totalmente exacerbada. Então, a forma com que você interpreta e lida com essa dor no dia a dia é muito importante para que você não faça com que ela se mantenha persistente. Uhum. Então, um indivíduo que tem dor e ele continua se movimentando e fazendo as atividades do dia a dia dele, cumprindo as tarefas que ele precisa cumprir no dia a dia, ele tem muito menos chance de que essa dor se cronifique. Porque ele entende que aquilo é um processo normal e que a tendência é que isso vá se resolver
ao longo do tempo. Agora, pessoas que fazem com que essa dor seja a última coisa do mundo, é a pior coisa do mundo, nossa, essa dor acabou com a minha vida, acabou com a minha família, acabou com o meu trabalho, e para algumas pessoas realmente isso acontece, a tendência é que eles tendem a manter essa dor aí por muito tempo. Então tem uma relação muito grande, sim. Isso eu acho que também é um dos motivos do porquê duas pessoas com a mesma doença ou mesmo problema reagem de maneira tão diferente, até com relação à dor, né, doutor? Exatamente. Essa pergunta que chegou pra gente é do Edilson de Natal. Ele conta que teve o Covid-19 no mês passado, já foi curado, mas há uns 15 dias está com alguma dor no peito, cansaço. Doutor, para ele qual é a orientação? Então, nesse caso, como ele ainda sente os sintomas do coronavírus, é importante que ele procure os profissionais da saúde que cuidaram dele ali. O médico, né, um especialista, um fisioterapeuta que talvez possa ter cuidado dele. É importante que ele procure esses especialistas, principalmente o médico, porque parece que ainda são resquícios da doença, né? Chegou comentário aqui pra gente do Leandro Freitas também, que é de Porto Alegre. Obrigada, Leandro, sempre ligadinho aqui no programa. A Marta de São Paulo diz: fico muito tempo em pé e sinto dor no meio das costas. Como posso melhorar isso? Perfeito. Então, pessoas que têm dor depois de um certo tempo que ela se mantém em determinada postura, basicamente, né, sem entender muito bem da história dela, né, mas basicamente o que está acontecendo é que ela não está preparada para suportar essa atividade por muito tempo. Então, pessoas que ficam muito tempo ali em pé, lavando louça, como você... Eu falei aqui no break, a louça, porque a quarentena fez com que a mulher que ia trabalhar fora e agora está em casa descobrisse o que passa a mulher que fica o dia inteiro em casa, amor, porque é louça o dia inteiro. Aí no final do dia você fala, eu tô destruída, gente, você não estava acostumado com tanta coisa. Exatamente, então essas pessoas que sentem esse incômodo por muito tempo em determinada postura, a informação que a gente tira é que provavelmente ele não está preparado para isso, ele não estava acostumado a essa postura. É o que você citou, eu não ficava em casa, quem lavava a louça às vezes era outra pessoa ali da casa ou algum profissional que fazia isso, e aí quando eu fiquei em casa eu tive que fazer, então eu não estava acostumado a realizar essa atividade e aí eu fico muito tempo exposto a ela, o meu corpo não estava adaptado a isso. Por isso que os exercícios são importantes, por mais que ela esteja sentindo dor, por exemplo, para ficar muito tempo em pé, com dor no meio das costas, o que vai resolver o problema dela é exatamente fortalecer os músculos que estão no meio das costas, porque quando ela ficar nessa postura, ela vai suportar esses músculos vão suportar essa postura por mais tempo e ela vai estar adaptada a isso. Ela tira um momento do dia para fazer isso, doutor? Qual a orientação? Exato, essa é uma boa pergunta. Então assim, se ela estiver sentindo dor, a melhor coisa que ela pode fazer é relaxar ali um pouco, às vezes até alguma massagem que ela possa fazer na região, porque quando a gente tem essa dor, quando ela vem depois de um tempo, parece ser mais algo muscular. Então uma massagem ou uma bolsa, diferente da estratégia do Vitor, que era usar o gelo, talvez uma bolsa de água quente já vai aliviar ela um pouco e ela deve fazer esses exercícios no momento em que ela não esteja dolorida. Então, ou no início do dia, ou, às vezes, no momento que ela estiver vago do dia dela ali, que ela não estiver sentindo aquele incômodo. Doutor, eu tenho que ir para o intervalo. Na volta eu vou perguntar se serve, por exemplo, o agachamento ou se tem algum exercício específico que o senhor pode trazer de dica para ela e para outras pessoas que estejam com essa dor. Fala aí para mim. Tá passando muita roupa, tá lavando muita louça, eu tô sabendo. Estamos aí no mesmo barco. Então, daqui a pouquinho a gente vai saber mais sobre isso. E eu quero saber do doutor se tem como a gente fazer as atividades de casa, do lar, de uma maneira mais adequada. Será que a gente não tá passando um pano, varrendo da maneira errada? Isso pode estar causando mais dor? A gente vai saber já já, não sai daí. Nosso programa está de volta, deixa eu mostrar o nosso QR Code, você coloca o seu celular na foto e mira aqui ou no seu aplicativo do QR Code, vai direto para o nosso canal do YouTube, onde você pode assistir a nossa programação ao vivo ou assistir quantas vezes você quiser a alguns dos nossos programas que já foram ao ar, colocando a data de exibição e o nome do programa. Continuo conversando agora com o Dr. João Barbosa, que é fisioterapeuta e especialista em traumatortopedia, está falando com a gente sobre como lidar com as dores em casa. Doutor, voltando à pergunta anterior da telespectadora, quando a gente pensa nessa dor no meio da coluna que ela falou, o que ela pode fazer de exercício? Pode ser o agachamento? O agachamento vai ajudar, mas como ela sente dor aqui, eu imagino que entre esses dois ossos que a gente tem aqui atrás, que a gente chama de escápula, algumas pessoas chamam de pá ou omoplata em alguns momentos,
Exercícios em que ela faça, vou virar um pouco de lado, fica melhor. Exercício em que ela faça, jogue o ombro para trás e abra o peito, vai ativar esses músculos daqui de trás. Então, por exemplo, se ela tiver um elástico na casa dela, ela pode amarrar em alguma coisa aqui na frente e puxar. Então, aqueles exercícios de academia que a gente faz puxando um peso, eles trabalham esses músculos daqui de trás. Ou simplesmente, numa postura em que ela esteja sentada ali, ela treinar um pouquinho e juntar esses músculos, juntar esses dois ossos ali atrás, já vai ativar esses músculos, talvez já tenha uma chance de aliviar as dores dela. Se não aliviar, é importante ela tentar procurar algum profissional aí, porque vai orientar melhor e entender melhor do caso. Doutor, naquele nosso dia a dia, na loucura de limpar a casa, a gente pode estar fazendo algo da maneira errada e por isso ocasionar dor? Na verdade, não existe um movimento correto para você limpar a casa ou para qualquer outra coisa. Para você correr... O correto era aquele robô que prometeram pra gente no desenho já existir e limpar a casa toda. Isso é que é adequado. Tem até um professor ainda, né? amigo meu, que inclusive foi banca do meu mestrado, o professor Paulo Lucarelli, que ele fala assim, nós não somos Lego. Então é muito difícil de eu falar assim, faz um movimento assim e tal. Porque a gente tem muitos movimentos triplanares, né? Em vários planos do movimento. Então, não existe um movimento correto, mas existe você estar preparado e adaptado para ele ou não. Então, se eu nunca varri a casa e eu não varro normalmente, se eu provavelmente pegar amanhã e varrer minha casa inteira, provavelmente eu vou sentir algum incômodo, porque eu não estou adaptado àquela atividade. Entendeu? Como aconteceu com muitos de nós, né? Exatamente. Porque muitas pessoas ou tinham alguém para ajudar, algumas vezes por semana, ou faziam como eu sempre fiz, só que muito menos, porque depois que eu fiquei os 30 dias em casa, antes da gente retornar, a cozinha suja o dia inteiro. Comecei a fazer muito mais do que já estava acostumada a fazer, por isso que senti algumas dores, né? Exatamente. E é importante as pessoas saberem que se ficou um pouco dolorido, não quer dizer que fez algo de errado ou que quebrou a coluna, né? Que às vezes as pessoas... A gente é dramático, exatamente. Né? Talvez seja só uma adaptação que você precisa para aquele movimento e se essa dor se manter, é importante que você entre em contato com um profissional. Doutor, como muitas perguntas chegarem, eu vou fazer tipo um bate-bola pra gente ir direto das perguntas das pessoas, não ficar perdendo tempo com algumas das minhas dúvidas, eu prefiro esclarecer a sua dúvida. A Marta de São Paulo... Ah, não, essa daqui já é da Marta, que falou que tem as dores. Essa aqui agora é da Juliana. Oi, Jaque, tudo bem? Tenho uma pergunta. Não posso sair porque estou no grupo de risco, mas eu me exercitava ao ar livre naqueles equipamentos das praças que você move os braços e as pernas. O meu esposo quer comprar um equipamento desses pra gente se exercitar em casa. Tenho dor no nervo ciático. Isso vai ajudar ou piorar? Deus abençoe. Deus abençoe, Juliana. Então, se manter em atividade, como eu disse, é a melhor coisa que ela pode fazer, não necessariamente usando o mesmo aparelho que ela usava lá na praça. Então, ela pode aí entrar em contato com um profissional de educação física. Como ela já tem dor, talvez um fisioterapeuta seja mais indicado para ajustar os exercícios que ela pode fazer com o próprio peso do corpo dela, como eu mostrei aqui. O próprio agachamento é um exercício que ela pode fazer, mesmo que ela tenha dor na lombar, se ela fizer isso de novo, respeitando ali os incômodos dela, ela tende a manter o corpo dela em atividade e isso vai diminuir a chance dela sentir dor. Às vezes nem precisa gastar dinheiro, né? Deixa algum fisioterapeuta te instruir que vai ser melhor ainda. Segue as dicas aqui do Dr. João. A Jussara de Goiás diz que tem bastante dor na mão direita e não consegue fechar por completo. Como não está podendo ir ao hospital porque é grupo de risco, ela gostaria de saber como pode melhorar isso em casa. Então, no caso dela é a mesma coisa, né? É difícil a gente opinar os exercícios, porque eu não entendo do problema dela, se ela tem algum problema mais sério ou não, né? Da mão. Mas exercícios em que você tem ali movimento, se ela tem dificuldade em movimentar a mão, então exercícios ali que elas façam, principalmente força de preensão, que é uma coisa que a gente busca bastante quando a pessoa tem dor na mão, que é ganhar força para conseguir segurar alguma coisa, ter confiança para segurar alguma coisa, são exercícios interessantes, mas com pouca informação assim é difícil, é melhor ela procurar um profissional. Doutor, se no caso faz em uma mão, tem que fazer na outra que não tenha dor também? É interessante fazer até para manter aquele movimento saudável no dia a dia. É ótimo. Se a pessoa tiver tempo, tiver disponibilidade, é interessante sim. Quero agradecer algumas pessoas que participaram falando que o programa está ótimo. Sônia Rodrigues participou, a Andrea Wolff também e o Kennedy Ramos. Agora, essa pergunta aqui, deixa eu achar o nome da pessoa, a Laine. Boa tarde, tenho lesões na coluna e sou portadora de esclerose múltipla. Estou sem fisioterapia por conta da pandemia. Espero o atendimento normalizar, já que o profissional que me acompanha nos exercícios porque sozinha eu não consigo, ou devo já procurar uma ajuda? Eu indicaria que ela entrasse em contato com um profissional que já a acompanha
E se ele achar necessário com que ela volte, porque ela não pode ficar sem atendimento da fisioterapia. E se ele achar que, no caso dela, é possível realizar o teleatendimento, já é uma forma dela se manter em atendimento mesmo à distância. A Gilda, Belo Horizonte, estou na terceira idade, eu tenho muitas dores nas pernas, o que posso fazer? Se movimentar. E uma coisa importante, se ela tem dor há muito tempo, precisa ter o acompanhamento de um profissional, porque pode ser, às vezes, uma lesão um pouco mais grave, uma varíze, alguma lesão mais relacionada ao sistema vascular. Então, precisa excluir isso para que ela possa fazer exercícios como esse que eu mostrei. Já que se ela tiver uma lesão muito grave, isso pode até levar a lesões muito graves para ela. Então, ela tem que tomar cuidado. Não faz sozinha, né? Exatamente. Procura auxílio. A Célia, do Paraná, qual exercício fazer para melhorar dores no peito? Tem que ver o que são essas dores primeiro, não é, doutor? Exatamente, vai ter que procurar um profissional. A Melo Tânia disse que está amando o programa, te elogiou muito, viu, doutor? Um abraço para vocês. Ela falou, Tânia de Recife, Pernambuco, obrigada pela audiência, viu, Tânia? Um abraço. Muito obrigado. Essa pergunta que chegou é da Iraci, de Biritiba Mirim, São Paulo, tenho só 2 minutos. Ela diz que sente muitas dores abdominais durante a noite e só consegue dormir com remédios, mas quando levanta pela manhã, essas dores cessam. O que poderia me fazer dormir melhor? Dá para instruir assim, Procurar doutor? uma postura que alivia, mas dores abdominais faz a gente se preocupar mais. Então é importante que ela tenha conversado com o médico sobre essa dor. Para finalizar, a Elza Paraíba teve alguns problemas na coluna e fez uma cirurgia, porém isso afetou na circulação, o que faz algumas partes do corpo ficarem adormecidas. O que ela pode fazer para melhorar, doutor? Quando essa dormência pode ter relação aí com algum edema depois da cirurgia, então é importante ela se movimentar, desde que seja seguro, de acordo com essa cirurgia que ela fez. Então, se manter em movimento vai ajudar a aliviar um pouco esses sintomas, já que ela pode ajudar na drenagem desse edema, desse inchaço. Então foi tudo, né, gente? Fiz todas, né? Chegou só essa última. Quanto tempo eu tenho, Angel? 1 minuto? Tenho dores nas costas e chega até o seio. Será mau jeito? Posso fazer algo? A gente não sabe quando começou essas dores, É muito né? difícil. Precisa ver quando começou a dor, se tem a possibilidade de existir uma lesão grave ou não. Tudo isso precisa ser triado. Quer passar pra mim quando começou a dor? Você sabe dessa pessoa? 2 semanas. Quando há uma dor recente, e tem que perguntar também se essa dor ela resolve com alguma coisa, se ela não alivia com nada. Porque quando você tem uma lesão muito alta, que não melhora com nada, existe uma possibilidade de ser até mesmo uma lesão grave. Então, por isso que é muito importante esse contato. É muito específico, né? Doutor, muito obrigada. Para quem quiser entrar em contato, então vou deixar as redes sociais, o site www.joaobarbosa.com.br, o Insta, @prof.joaobarbosa. Tem o canal do YouTube também, Prof. João Barbosa, e o telefone da clínica 0 operadora 11 3459 2030. Então, para quem está assistindo também de outros lugares por conta do teleatendimento, pode entrar em contato, doutor? Pode. Muito obrigada, viu? Uma ótima tarde. Eu que agradeço. E agora é para eu já chamar o VT? Ah, então tá bom. Vamos aprender a fazer. É peça? É artesanato? Ah, organização de geladeira. A apresentadora tá aqui, ó. Vamos acompanhar essa matéria que a gente preparou aqui no nosso programa sobre organização de geladeira. E agora eu quero saber da sua geladeira, da minha geladeira, da nossa organização da geladeira com a Naline Grinkraut, que já tá aqui. Tudo bom? Naline, prazer te receber novamente, viu? Obrigada, eu que agradeço. Falando sobre um assunto que todo mundo, eu acho que me pergunta, porque às vezes a gente faz um bololô naquela geladeira. E eu queria já começar pelo começo. Eu tô vendo aqui alguns legumes, algumas coisas que a gente compra na feira. E para ter uma organização de fato na despensa, na geladeira, cheguei da feira, cheguei das compras, tô aqui em São Paulo, fui no Mercadão, comprei um monte de coisa, cheguei. Cheguei como? Cheguei cansada. O que eu faço com essas coisas, Naline? Olha, a gente sempre começa antes disso com o planejamento da compra, né? Então, a primeira coisa assim, super importante é pensar no planejamento. A segunda coisa é colocar isso na geladeira. Então, mesmo que na hora você não vá fazer a lavagem, colocar isso para ser limpo, coloca na geladeira e aí depois você faz essa higienização. Mas agora, a primeira cheguei coisa... com pique, vamos mudar, vamos fingir que cheguei com pique. Às vezes a gente não chega com pique, mas a gente sabe que a gente tem que lavar, né? Sim. O ideal, melhor, é já fazer a higienização antes? Sim, sim. Quando a gente fala também de folhas, secar bem as folhas, para que elas, elas durem mais tempo e colocar... E aí eu sempre recomendo, gente, usar
potes transparentes. Essa é a segunda regra da geladeira para ficar Senão organizada. Você não acha mesmo onde tá nada, é que né? você coloque tudo que possível em pote transparente. Porque você já visualiza, sabe, né? Exato, você olhando, não corre o risco de estragar e você não viu o que tinha lá. Vidro é melhor do que plástico? Depende muito do alimento que você vai colocar. E também depende se você usa isso para servir na mesa ou se você só usa para armazenar. E também se isso vai ao freezer, então tem que pensar também quando a temperatura é muito fria, tem alguns materiais que não são muito bons. Então, sempre pensar o que você vai colocar para congelar, se você só vai deixar na geladeira, e aí sim você avalia o tipo de material. Quando a gente compra e esses produtos chegam, geralmente eles já chegam. Aqui eu vi que você fechou novamente, mas eles chegam nesse material, eles chegam no isopor geralmente. A minha pergunta é, tudo bem guardar no isopor, na geladeira? Tudo bem guardar no isopor. O ideal é assim, conforme você vai fazendo a higienização, tira da embalagem original, né? Coloca numa embalagem sua, porque você já, depois que higieniza, não é bom ter contato com a embalagem antiga, né? Você não sabe por onde isso passou, então sempre coloca na embalagem. Mas enquanto não foi feita a higiene, não tem problema se você guardar por alguns dias. Você pode colocar, de repente, passar um paninho úmido, antes de colocar direto na geladeira, né? Já que isso vai entrar em contato. E o ideal é separar o que você já higienizou e o que você não higienizou. Então, se você tem, às vezes, 2 gavetões, você um deles deixa para o que você chegou da feira e colocou e o outro o que já passou por uma higiene, para que isso não fique em contato direto. Você falou do principal passo, do primeiro passo, que é o passo da organização, e falou agora dos gavetões, me fez pensar quantas vezes eu fui comprar alguma coisa que eu não lembrava que estava no gavetão e quando eu cheguei para guardar, já estava quase estragando, coisa a mais. Então, dá aquela olhadinha antes de comprar é importante, né? Sim, e fazer lista. A gente às vezes subestima a lista, mas aí quando você chega e você vê, às vezes está super bonito, né, lá no sacolão, e aí dá aquela vontade de comprar. Então faça a lista, porque é muito mais seguro de você não comprar algo que você já tem na sua geladeira e não correr o risco de estragar. Porque tudo que está na geladeira a gente tem que pensar que é perecível, né, que não é perecível, e aí estraga se ficar muito tempo lá. Então prestem atenção, fazer uma lista é super importante, olhar, pensar nas receitas que você vai fazer durante a semana, porque muitas vezes a gente também, né, chega no supermercado, não sabe muito o que vai fazer, começa a comprar muita coisa e aí aquilo acaba estragando. É na hora que você vai fazer, você pensa, poxa, mas eu queria fazer o purê, mas não combina com aquilo que eu comprei, aí acaba sobrando coisas e às vezes você não passa pro freezer e estraga algumas coisas, né? Exato. É sempre bom, sempre que você sobrar, a comida congela. O freezer, ele ajuda muito para que a comida, né, se mantenha. Então tem comidas que acabam durando muito mais se você coloca no freezer. E na geladeira também tem até um ponto importante, a parte de cima é mais fria do que a parte de baixo. Vamos lá, geladeira, vamos abrir? E esse é um ponto que... Deixa eu ficar então do lado de lá, que como você vai manipular, acho que fica melhor eu ficar aqui e você aí. O que acontece? Aqui a parte de cima é a parte mais fria da geladeira. E aí, quando a gente coloca itens que são itens de laticínios, iogurtes, ovos, sempre devem ir onde tem uma refrigeração maior. Então, assim, ovos nunca na porta. A gente sempre as geladeiras antigas vinham, né, com espaço próprio na porta, que é errado, né? Esquece, isso tá errado. Esquece. Então, vamos lá, a gente põe os ovos... Posso colocar no próprio recipiente que ele chega? Pode. Muitas geladeiras hoje já tem aquele recipiente onde você acomoda. Que é dentro, a minha, por exemplo, é aqui dentro, né? Isso, é em cima. E aí é bom passar uma água, né? Dar uma higienizada. Já faz aquela higienização, porque é mais fácil na hora que você for usar no dia a dia, né? É muito mais fácil. Isso já tá feito. A gente tem também, eu trouxe aqui, alguns organizadores que isso pode facilitar. Isso lembra aqueles de escritório. Ele é um material diferente? Ele é um material próprio para ir na geladeira, um acrílico. O que é legal disso? Você coloca, você acaba fazendo uma gavetinha dentro da geladeira. Pode separar por itens, né? Você pode separar por itens. Então, laticínios, você pode colocar legumes, verduras. Essas prateleiras, né, de baixo, não aqui, tá mais perto aqui da refrigeração. Elas são ideais para você colocar as travessinhas com restos de comida. Então, aquilo que sobrou e você almoçou, não terminou, talvez vai usar à noite. Então, você coloca, o importante é que tudo bem empilhar, até você colocando aqui? Tudo bem empilhar, não faça pilhas muito altas. E assim, tenta não colocar muita coisa na frente e atrás. Esse que é legal da gavetinha, porque você puxa e você visualiza. Tudo, Porque sempre que alguma coisa fica atrás, acaba sendo esquecida, né? E aí isso estraga. Então, principalmente na geladeira, se você puder colocar sempre tudo à vista, facilita para que não corra esse risco de estragar. Aqui em cima a gente colocaria o quê, então? Vamos começar Aqui em cima a gente colocaria os itens que contém leite, iogurte,
Então, coisas que são assim, queijo, manteiga, peito de peru, os frios. Aliás, como é melhor, os frios, eles geralmente vêm num papel, né? A gente compra e eles vêm embrulhados num papel. Ou você pode comprar, se você comprar já fatiado, ele vai vir como a gente mostrou ali, no isopor, mas geralmente ele vem no papel se você pede para cortar na hora. Aquele papel lá não é, tipo, não contamina aquilo lá, não? O ideal é tirar daquele papel. Existem alguns recipientes próprios, mas se você não tiver o recipiente próprio, você pode colocar dentro de um pote que você usa para outras coisas, para ser uma coisa, né, mais dinâmica, você pode usar para outras coisas. Não tem problema, mas o ideal é trazer aqui para o seu, né, o que você já está acostumado a colocar na sua geladeira. Então os frios ficam aqui em cima também, né? Frios, tudo de laticínio e frios, primeira prateleira onde é mais frio. Vamos continuar. Na segunda prateleira, a gente indica colocar, pode ser os restos de comida. E aí você pode pôr sucos, você pode pôr doces, coisas que não precisam de tanta refrigeração, mas que ainda assim é bom que vá na geladeira. Tá? Aqui, por exemplo, uma dica. Se isso daqui você usa no café da manhã dentro de um mesmo hábito já de tira consumo, tudo de uma vez, né? Você já põe tudo junto, só na geleia, não tem problema, né? Você visualiza tudo. Então, você vai levar para mesa, você já pega todas as opções que você tem daquela categoria. Perfeito, fica isso muito mais facilita. Aqui, embaixo, assim, no mais para baixo de tudo. Então, a gente vai colocar verduras, legumes, frutas. E aí, o que eu falei, olha, a gente, por exemplo, essa geladeira tem 2 gavetinhas. Se você não conseguiu higienizar na hora, você separa. Se você já conseguiu higienizar tudo, melhor ainda, né? Senão você de repente pensa, ó, da direita já tá higienizada, da esquerda não tá ainda, né? Isso. Mas lembrando que esse tipo de categoria pode vir aqui embaixo, onde não tem tanta refrigeração. Aqui, por exemplo, a gente pode usar para colocar bebidas, refrigerante, água, sucos. Então, molhos também, e o que pode ir aqui embaixo, que é menos refrigerado, também pode vir aqui na porta. E aí, conta pra gente, é verdade que o que tá aqui na porta também refrigera menos? Refrigera menos. Então, assim, por isso que o ideal é ou que iria lá embaixo, né, que são as bebidas, ou coisas que não estragam, né, tão rápido, aí sim você põe na porta. Então, evitar de todo jeito colocar iogurte, queijo, essas... Que às vezes o requeijão, essas coisas a gente acaba colocando na porta, né? Exato. Estraga mais rápido. E aí o legal, às vezes, dos organizadores é que eles limitam, eles fazem um pouquinho esse efeito que a porta faz, né? Porque ela tem a prateleirinha menor, então é criar esse efeito. Você tá visualizando bem, se você precisar, você puxa, se quiser, já sabe que tudo que tá aqui é o que você utiliza pro café da manhã, pro café da tarde, por exemplo, Exato, né? Exato. Então aqui, ketchup e mostarda, onde a gente coloca? Na porta. Na porta molhos, mesmo. Ketchup, mostarda, tudo isso pode vir tranquilamente na porta. Então, cebola, alho, onde você sugere a gente colocar? Ele pode vir aqui embaixo, junto com os itens de legumes, frutas, e também você pode colocar ele na fruteira, dependendo do seu consumo. Eu acho que também a gente coloca na geladeira por um hábito, né? Porque se você consome bastante, não haveria nem a necessidade, né? Exato. Então, tudo vai depender muito do consumo da casa, mesmo as frutas. Às vezes, se você quer que uma fruta demore mais tempo para amadurecer, então você comprou muito, aí você deixa um pouquinho na geladeira, um pouquinho fora. Mas isso vai muito de você entender os hábitos, porque às vezes também, se a fruta está na geladeira, a família esquece, não visualiza. Não come, né? E não consome. Outra coisa que eu queria te falar, já que a gente está falando sobre hábitos, é de algo que aconteceu logo que eu casei. Eu me lembro que a gente fez a primeira compra, e daí eu fui procurar o café. Cadê o café? Cadê o café? Aí meu marido falou, o café tá na geladeira. Eu falei, café na geladeira? E ele, café fora da geladeira? Uma coisa absolutamente normal pra ele era colocar o café na geladeira. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. E daí eu fui entender. A minha sogra... Aí quando eu conversei com a minha sogra, ela falou que tem muita formiga. A gente coloca o açúcar, a gente coloca o café, a gente coloca tudo guardado dentro da geladeira. Eu falei, nossa casa não tem. Mas até hoje, a gente tá casado, vai fazer 7 anos. Vira e mexe, eu vou procurar alguma coisa, ele colocou dentro da geladeira. Tem os hábitos também, né? Tem, exato. E isso vai muito de família a família. Então, se a sua casa, por exemplo, se for uma casa que tem aí o risco de vir muita formiga, o ideal é realmente colocar os doces. Tem gente que coloca bolo dentro de geladeira, tem gente que deixa o bolo fora da geladeira. Depende do hábito também, do quão rápido, né? Quantas pessoas tem na casa. Então, uma casa em que um bolo vai muito rápido... 2 dias, não precisa colocar na geladeira, fora, né? Se vai demorar, aí é bom que ele conserva sempre na geladeira, vai conservar um pouquinho melhor. E é isso que você falou, de conhecer o hábito de cada família, de saber como a sua família
família lida com isso. Porque, por exemplo, dependendo da fruta em casa, a gente nem vence. Agora que tem o Davi, principalmente, que faz com que a gente tenha o hábito de consumir mais fruta, uva, morango. Antes eu colocava a uva, durava um tempão na geladeira. Agora eu não preciso mais, porque ele vai consumir muita uva, morango, banana. Eu posso deixar tudo fora, né? Sim, basicamente, para uma geladeira funcionar legal, você precisa visualizar tudo, então fica fácil de ver e entender seus hábitos de consumo. Então, e fazendo essas duas coisas é muito prático, porque aí você já sabe se você vai usar mais, se a família usa menos, se deixa na geladeira, se não deixa, se deixa mais à frente, se não deixa, se tem o café da manhã todo junto que você tira de uma vez e aí as pessoas já veem todas, né, o que você tem, se tem requeijão, se tem manteiga, se tem geleia. Então é pensar muito o hábito e como que todo mundo pode ver. Aí não tem erro, aí nada estraga na geladeira. Eu vou te perguntar já sobre o freezer também. Eu quero saber como é que a gente pode preparar as coisas para o freezer. Eu quero voltar ali para nossa mesa para mostrar os potes. Legal. Mostrar. A água a gente pode colocar? A água pode colocar aqui na porta, ela pode ir embaixo também. Se fosse refrigerante, se fosse o suco, pode fazer da mesma maneira, da mesma maneira. Pode escolher, de repente você vai receber bastante gente em casa, comprou bastante suco, bastante refrigerante. A gente não toma refrigerante, né? Tô só falando que de repente em casa você toma. Você pode utilizar tanto a última quanto essa lateral da porta, né? Sim, exatamente. Eu quero voltar para cá para mostrar também os tipos de tampas diferentes. Aqui a gente tem plástico, aqui a gente tem vidro. E uma coisa importante que eu gostaria que você explicasse para nós é a escolha na hora da compra. Porque geralmente, quando você vai comprar o utensílio, atrás ele já avisa se pode ir ao micro-ondas, se pode ir à geladeira. Então, dependendo da sua finalidade com o pote, você tem que fazer a escolha certa, né? Sim, com certeza. Se você vai usar mais para congelar alguma coisa, é um tipo de material. Se você vai usar para colocar no micro-ondas, se é um produto que você vai usar para servir na mesa. Então é super importante entender qual que é a finalidade e mais importante também é entender a quantidade. Se você é uma pessoa que congela muito, você precisa mais de um certo tipo de potes. Porque isso é uma questão que dá muito problema nas casas. As pessoas acabam tendo muitos potes e aí perde tampa, perde pote e isso dá um desperdício, né? Danilo, a gente estava falando então das escolhas. Tem plásticos que são muito bons também, né? Então, se você vai usar bastante, até mesmo pensando na questão do meio ambiente, você vai usar várias vezes. Ele, às vezes, é prático para você congelar, levar para o trabalho, colocar no micro-ondas. Então, tudo bem usar plástico também, né? Tudo bem. Não tem problema. É só como você falou. Geralmente, atrás, embaixo, é que esse aqui é o vidro, né? Mas, geralmente, vem as recomendações embaixo, você vai saber, inclusive, sobre o que solta, o que não solta, qual que pode, qual que não pode ir ao micro-ondas. Daline, vamos continuar daqui? Vamos pro freezer? Vamos. E só uma coisa, por favor. Potes com tampa. Eu tinha perguntado. Lavei o pote. O que eu faço pra achar minha tampa de volta? E mesmo na hora de colocar, porque às vezes o pessoal coloca sem tampa e aí perde todo o sentido. Então, sempre que colocar o pote na geladeira, no freezer, não adianta deixar ele aberto. Coloca a tampa. Dá cheiro, né? Se você não coloca a tampa, estraga provavelmente, né? Sim, dura muito menos, né? Se você não tiver com a tampa. Pra guardar. Então, aqui é sempre... E aí? Tem duas coisas que eu recomendo. Primeiro, você saber exatamente o seu consumo, quantos você precisa, quantos você usa. Se não tem para guardar tudo, e né? olhar o espaço que você tem. E aí você tem duas formas. A primeira delas é manter as tampas e aí você coloca, se você tiver um espaço de prateleira, você coloca eles assim, um em cima do outro. Se você tiver um espaço de gaveta, coloca um ao lado do outro. Sempre fechadinho. A ideia é que você visualize, porque ficou um pote na frente, um pote atrás, um pote para lá, não viu, não usou. Então, colocar isso. Tem gente que não tem esse espaço para colocar eles com tampa. Aí separa da tampa, não faça assim um espaço enorme de potes e um espaço enorme de tampas, porque aí as tampas começam a se perder do mesmo jeito, né? Exato. Então, você colocou aqui uma pilinha com uns 4, 5 potes juntos, coloca na frente as tampas que são referentes àqueles potes. Assim você não corre esse risco de começar a acumular muito pote, acumular muita tampa e não conseguir juntar eles depois. Quem tem espaço, fechado é melhor, né? Fechado é melhor. Porque daí você já fechou na hora, já achou, já tá resolvido. Posso reaproveitar pote de sorvete? Dá certo? Dá certo, dá certo. A única questão do pote de sorvete é que ele não é transparente. Então, de novo, pode atrapalhar. Quem nunca foi pegar um bom pote? Gente, tem sorvete na casa da minha hora que abriu, era feijão congelado. Quem que isso nunca aconteceu? Mundo. Não é verdade? Se você usar, não tem problema usar. A gente sabe que às vezes, né, ficar comprando pote, não tem problema reaproveitar. A única coisa, coloca uma etiqueta. Então você pode colocar por fora, olha, tem um bolo aqui. Então, às vezes, uma coisa que você não usa tão rotineiramente, não é do seu cotidiano, coloca uma etiqueta, um adesivo e escreve o que tem lá dentro. E olha, no começo que a gente
congelava, quando o Davi ainda comia papinha que a gente congelava, minha mãe fazia para me ajudar e a gente congelava, e a gente começou a perceber até a importância e a necessidade de etiquetar, porque como a minha mãe fazia, geralmente ficava mais na casa dela, porque no começo eu ficava muito lá. Quando eu trazia alguns potes para minha casa, eu falava, mãe, eu não sei qual que é o mais novo, porque os potes eram todos parecidos, qual que é o mais antigo, o que já faz 3 meses que está na hora de descartar. Então, etiquetar, ou até mesmo, se for um pote que vai ser descartável, você pode até escrever, não tem problema, né? Principalmente o que for congelado. Tudo que você for levar para o congelador, coloca a data que você fez. Porque mesmo no congelador tem data, né? Tem data, mesmo que você colocar. E também para você se basear. Você vai tirar alguma comida do congelador, você já olha o que está lá há mais tempo. Então, procura colocar no fundo sempre o que está mais, né, o que você acabou de fazer, porque ele fica mais pro fundo. E aí você já sabe o que está mais na frente, você está perto de vencer para pegar antes, né? Não deixar aquilo... Vamos pro nosso freezer pra gente mostrar? Enquanto a gente caminha para lá, minha pergunta é sobre as toalhinhas, aqueles enfeitinhos para dentro da geladeira, não? Não recomendo. O ideal é quanto menos melhor, né? Vamos visualizar, deixa para colocar essas toalhinhas fora, na porque cozinha. Enrosca, gente, pode atrapalhar a refrigeração também, né? Exato, não é bacana. Melhor deixar fora da geladeira. E o nosso freezer? Aqui o freezer, olha, se você consegue... Aliás, deixa eu agradecer a Bebel do programa. Saboroso, minha amiga. Bebel, obrigada, tá? A gente pegou a geladeira emprestada, mas a gente já devolve. Olha, o ideal do freezer, se você conseguir ter aqui uma divisão, é bom, porque aí você consegue, né, fazer 2 prateleiras, 2 andares, para não ficar muita coisa empilhada, não correr o risco de Aí você pode deixar, por exemplo, você deixa sorvete, enfim, o que você usa mesmo, que está em uso em cima, e de repente os congelados embaixo. Você consegue separar isso, né? Como a geladeira, o freezer, ele é muito importante para você colocar carnes, peixes, frango, então toda essa parte, né, de animais, é importante que fique no freezer. É legal que se você puder separar isso de alimentos que estão congelados, de imagina, tá uma peça doce do negócio ali que às vezes você comprou, da maneira como vem, ele já vem congelado, você coloca o sorvete em cima, aí vira uma confusão, né? E uma coisa importante, se você coloca um pote na geladeira, ele vai, né, tá tudo congelado. Se você tira uma coisa e aí as coisas desmontam, ele quebra, os potes racham. Então tem que tomar muito cuidado, porque por ele também. Tá congelado, ele estraga muito, ele racha muito fácil, Ele racha né? muito fácil. Então tudo que você colocar tem que tomar cuidado por conta dessa questão de temperatura. E para eles não ficarem deslocando. Então é difícil. Às vezes eu sei que é um quebra-cabeças dentro do freezer, especialmente quando a gente usa o freezer mesmo da geladeira e congela papinha, congela coisas. Tudo. Então assim, realmente tomar muito cuidado para não fazer essa pilha que você puxa uma coisa e desmorona todo o resto. Agora, se eu for fazer, vamos imaginar que aqui eu tenho uma peça de carne que eu vou congelar, eu tenho os congelados para semana, e eu tenho um pote de sorvete. Vamos fingir, vou pegar um para ser o pote de sorvete. Pega um para mim para ser o pote de sorvete. Vamos simular, então. Aqui. Vamos simular. Então, o pote de sorvete, os meus congelados da semana, e aqui eu tenho uma peça de carne que vai ficar aí para o churrasco daqui 2 meses. Como é que eu organizo isso? Vamos supor que eu não tenho uma prateleira. Dá para organizar? Dá. Se você já sabe que a peça de carne você vai usar no churrasco em 2 meses, coloca ela para trás. Então, tudo que você não tem previsão de usar, que você vai usar mais pra frente, deixa pra trás. Coloca pra trás. Lembrando de sempre olhar o que você tem no fundo, porque é isso, a gente acaba esquecendo. Capaz de você comprar daqui 2 meses a peça de novo, né? A peça de novo. Então, sempre que vai, né, vou fazer uma nova compra, eu vou olhar lá no fundo o que tem. Tem alguns né, freezers que tem um espaço aqui em cima, que tem um gavetão. Sempre olhem esse gavetão. Vou comprar alguma coisa nova, olha o que tem no gavetão. A gente perde o que tem no gavetão. Pra não perder, né? Exatamente, porque fica escondido. E aí o ideal, se você puder separar, então mais ou menos por categoria. Isso aqui vou usar na semana, vou usar rápido, já deixo na frente. Já deixo na frente, com certeza, para ficar mais acessível. E aqui é o sorvete. O sorvete. Então, o sorvete também você pode deixar, se é uma coisa que você vai usar. E assim, você vai muito modular, né? Então, se o sorvete, perdão, tem uma estrutura que é mais rígida, você coloca ele por baixo e aí você consegue pôr uma coisa por cima. É difícil você colocar uma carne e um pote de sorvete em cima, né? Fica tudo meio desestruturado, sambando ali dentro. Então, usa a estrutura que você tem de alguns potes ou pote de sorvete também para dar esse alicerce dentro do seu freezer. Vou ter que encerrar aqui, é isso? Os organizadores eu posso colocar aqui dentro também? Não é o ideal. Não é o ideal colocar dentro do freezer. Não é a melhor opção, então? Não é a melhor opção. Deixa pra geladeira mesmo, né? Meu tempo acabou aqui, é isso mesmo? Ai, ficaria aqui horas perguntando, mas Naline, te convido para voltar muitas vezes. Obrigada pela dica. Para finalizar, quanto em quanto tempo é bom tirar tudo dessa geladeira? Porque tem coisa que vai ficando no fundo e a gente esquece, né? Olha, o ideal é dar uma olhada, assim, em geral, a cada uns 15 dias.
Também é importante limpar a geladeira, então vai uma vez por mês. Eu sei que é difícil, mas deixa assim, para o dia da faxinona, de repente, você já tá com alguém te ajudando, ou mesmo você que faz tudo sozinho, já aproveita aquele dia e já faz isso, né? E olhar sempre se tem alguma coisa aí que já tá vencendo. Já estragou, já venceu. Até é importante olhar com mais frequência para você não deixar vencer. Aí você usa isso, arruma uma nova receita para fazer, para conseguir Pronto, né? utilizar aquele item. Mãe é especialista nisso, né? Ó, quem quiser entrar em contato, www.organizartransforma.com.br. Tem o e-mail @naline.grinkraut, tá escrito direitinho aí pra vocês, e o canal do YouTube Organizar Transforma. Naline, obrigada. Obrigada a você. Uma ótima Obrigada, tarde. igualmente. Obrigada. E depois a gente aprender aí essa organização da geladeira. Eu quero te agradecer pelo seu carinho, pela sua audiência, pelas mensagens que a gente recebeu aí de todo lugar do Brasil. Eu fico muito feliz com o seu carinho, viu? Tô te esperando amanhã aqui no nosso programa. O que a gente fala amanhã mesmo, produção? Deixa eu olhar aqui. Amanhã vem a coach, o nome dela é Denise. Ela vai conversar com a gente sobre gratidão. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto e qual a relação da gratidão com o sucesso. Tô te esperando então amanhã aqui ao vivo, tá? Fica com Deus e uma excelente tarde. A gente continua se falando pelo Instagram, @JaqueStefano, e pela fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Tchau, até amanhã. Vencer.